2 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O trailer da sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean apenas intensifica como a adaptação da obra sempre excede em todas as áreas, seja em animação, direção de arte, trilha sonora, cores e poses. Os malucos é brabo mesmo. Mostrando que apesar de estar sendo publicado desde 1987, JoJo é uma série de mangá atemporal que possui um estilo único e continua a impressionar o mundo à medida que sua história avança. Por mais que Stone Ocean tenha sido originalmente iniciada em 2000 e finalizada em 2003, veremos que a obra estabelece conceitos universais e mesmo após mais de 20 anos de sua publicação, será um sucesso absoluto. Parte 1. O que é JoJo? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te explicar. Hirohiko Araki, o autor dessa obra, que também escreveu esse livro sobre a criação de narrativas para mangá, é o responsável por inundar JoJo em excentricidade. E não apenas na história em si, mas também na forma como ela é contada, tomando uma rota diferenciada quando comparada aos outros shounens. Ao invés de criar um personagem e mantê-lo como protagonista do início ao fim, Araki decidiu separar JoJo em partes e contar a história da família Joestar, de vários locais e gerações diferentes. Para você ter uma ideia, a primeira parte conta com Jonathan Joestar, um nobre britânico gentil e educado do século XIX, e a parte 3 conta com Jotaro Kujo, trineto de Jonathan, um jovem delinquente japonês, em 1988. Em Stone Ocean, acompanharemos Jolene Kujo, filha de Jotaro, uma jovem nipo-americana que, se é delinquente ou não vai depender do seu julgamento, que mora na Flórida em 2011. Como você pode ver, cada parte possui seu protagonista, vilões, setting e até mesmo sistema de poder. O que permanece é a linhagem dos Joestar, uma antiga família que possui dois traços característicos: uma pinta em forma de estrela no ombro e uma técnica secreta passada de geração em geração. Ninguém-dayo! Dessa forma, Araki cria maneiras divertidas de mexer na história e não ficar preso a um padrão, podendo elaborar uma narrativa diferente a cada parte, mas sempre mantendo o tom JoJo, que é a coisa mais absolutamente perfeita desse mundo, e é aquilo. Tem bizarro no nome. A obra vai criar elemento, esquecer deles e você vai amar mesmo assim, porque toda a sua atenção vai estar presa ao momento, envolvido emocionalmente com o ambiente criado, com personagens carismáticos, com vilões peculiares e com lutas que não se traduzem apenas em força, mas sim que se resolvem através da sagacidade. Dentro do meu círculo de amigos que assistem JoJo, há um relato muito comum que é quando acontece o estalo JoJo, que é quando você finalmente entende a obra, assimila o tom ou simplesmente sente tudo isso sem saber explicar o porquê. E a partir daí, meu querido, um novo e maravilhoso mundo se abre distante dos seus olhos. Bem-vindo ao clube, você é um JoJo Fag. Você tá querendo me dizer que você realmente ouviu eu falando distante dos seus olhos? Claramente, evidentemente, tá óbvio aí que eu disse diante dos seus olhos. Igual o botão de like, que está diante dos seus olhos. E de se inscrever no canal, que também está diante dos seus olhos. E para fechar essa primeira parte, eu preciso falar do estilo de JoJo. E sua próxima fala é: você tá falando do estilo de história, diálogos, design de personagem? E a resposta é sim. Na edição da Shonen Jump, na qual JoJo publicou seu primeiro capítulo em 1 de janeiro de 1987, ele compartilhava espaço com Hokuto no Ken e Dragon Ball, clássicos do shounen de batalha que eram os pilares da Jump na época. E contra esses dois, seria difícil entrar na competição sem um diferencial, mas Araki conseguiu isso de maneira genial, pois ele simplesmente quebrou o estereótipo. Os dois maiores heróis da Jump na época eram baseados no Bruce Lee e outras celebridades de ação dos anos 80. E com isso em mente, Araki fez seu primeiro protagonista com um físico parecido com os outros dois heróis, porém com um emocional mais sensível, mais romântico, que se permite sofrer e não possui uma postura tão badass. E conforme o tempo passava, Araki ousava ainda mais.
trazendo personagens que fogem de batalhas, falam sobre o valor de sua calça rasgada no meio de uma porradaria insana, gostam de ter o cabelinho perfeito e não sonham em ser heróis, mas sim mafiosos. Araki começa a diminuir os músculos, estilizar as roupas e criar uma identidade visual nunca vista que desafia todos os estereótipos conhecidos em um shounen. Tanto que ele usa como referência revistas da Vogue para desenhar as poses de seus personagens, diminuindo a masculinidade associada a músculos, pose de durão e clichês. Araki cria o oposto dos personagens dos anos 80, optando por um padrão que foge dos padrões. Enfim, o legado de JoJo é muito forte e inspirou diversos personagens populares ao longo das últimas décadas, mas apenas tomou o impulso e se tornou mais popular fora do Japão com a brilhante adaptação da David Productions. E agora em Stone Ocean, a parte mais bizarra de JoJo, aqueles que apenas assistem o anime vão ter a experiência completa desse Araki que lutou anos e anos para consolidar seu estilo excêntrico. Então, com o básico de JoJo apresentado para os desconhecidos e para os familiarizados, vamos dar uma olhada no trailer. E não se preocupa que eu só vou comentar informações básicas, mas com uma análise profunda e sem spoilers. Parte 2. Os personagens de Stone Ocean. Em 32 segundos, temos estabelecido todo o setting da história. 2011, América, mais especificamente Flórida, com a prisão de Jolyne Kujo por um crime em que ela alega ser inocente. Sua sentença: 15 anos encarcerada na Green Dolphin, uma prisão de segurança máxima, e o cenário para as loucuras mais bizarras de JoJo. Vários personagens são apresentados e vamos começar pela protagonista. Jolyne Kujo, a filha de Jotaro, já demonstra sua rebeldia quando escreve seu nome. Ao botar um C no lugar do K e acrescentar um H no final, Jolyne está simplesmente se desvinculando da existência de seu pai, e ela possui razões legítimas para isso. Jotaro é um homem frio, distante e apaixonado por golfinhos, que de fato ama mais esses animais do que sua própria família. Pode-se perceber isso nas outras partes, mas se acentua ao vermos seu papel como um belo pai. É mencionado que ele se divorciou da mãe de Jolyne e isso deixa a jovem com cicatrizes emocionais, a levando a tomar decisões ruins e se sentir isolada. O próprio cabelo, roupas e tatuagens demonstram esse lado da personagem. Ao alegar sua inocência mesmo estando atrás das grades, vemos que Jolyne, assim como todo Joestar, possui uma determinação inabalável. Outro fator que chama a atenção na personagem, além de seu tema incrível como todo protagonista de JoJo, são as suas várias facetas, de uma jovem desesperada com medo do veredito do juiz, até uma badass que espanca seus inimigos com seu stand, o Stone Free. Cena em que sua expressão facial lembra muito a de seu pai ao usar o Star Platinum. Inclusive, no segundo 15 do trailer, temos o foco em sua tatuagem, uma combinação de uma borboleta e um punhal, o que representa perfeitamente as faces conflitantes de Jolyne, a sensível e a durona. Além do mais, podem simbolizar que, com fé e com luta, se conquista a liberdade. Algo que, sem sombra de dúvidas, Jolyne buscará em Stone Ocean. E agora vamos falar do homem Jotaro Kujo, que não envelheceu um dia desde 1999, pior que isso, parece até que rejuvenesceu. Ele vai visitar sua filha na prisão e, de acordo com seu perfil na parte 6, ele possui o stand mais poderoso do mundo, o Star Platinum. Alguém, por algum acaso, né, esqueceu de um certo gangster. Enfim. É aqui que a gente finge que o Gold Experience Requiem não existe, né? Fazer o quê? Não, tranquilo, beleza. Vai ter muita coisa interessante acontecendo com o Jotaro nessa parte, então se você é fã do brabo, não perde por esperar. A jovem que questiona Jolyne o motivo dela estar presa se chama Hermes Costello, uma Joe Bro ou uma Joe Cis, que possui um papel parecido com o de Polnareff, sendo uma amiga leal a Jolyne e ajudando enquanto procura o assassino de sua irmã na prisão. Ulala. A outra jovem no trailer que aparece com cabelo curto verde e olhos azuis se chama Full Fighters, sim,
No trailer, seu nome é resumido para FF, mas acredito que foi uma estratégia para evitar algum tipo de copyright, e a gente já tá acostumado a ver essa estratégia em JoJo, pois todos os stands possuem o nome de uma banda ou de um álbum. A Foo Fighters é outra JoBro braba dessa parte, que vai desempenhar um papel muito importante, e eu não vou falar mais nada, nem sobre esse treco horrendo no olho dela na marca do 1 minuto e 33 segundos. Mas eu acho que é melhor você aí ficar de olho. O garotinho que alerta Jolyne pra não conhecer sua visita é Empório Aunino, um menino que nasceu na prisão e a tem como lar. Ele é o informante dessa parte, providenciando informações sobre o local e seus presidiários. E o bicho é creepy mesmo. O jovem com o nome Weather Forecast originalmente se chama Weather Report, o nome de uma banda de jazz, mais um caso da emissora tentar desviar um copyright. E seu design é provavelmente baseado na silhueta do Buffalo Man dos álbuns da banda Jamiroquai. Mais um aliado poderoso e importante, mas cheio de mistérios. Devido à amnésia, Weather não se lembra de seu passado e nem de seu verdadeiro nome. E por último, temos Narciso Anastácia, que no mangá se chama Anasui Narciso. Ele é o interesse amoroso de Jolyne, possuindo uma peculiaridade bizarra em sua concepção. Na primeira vez que ele apareceu, seu gênero biológico parecia claramente o de uma mulher, com cabelos curtos, seio e um corpo magro. Mas, em suas próximas aparições, ele teria a fisionomia de um homem, possuindo um corpo muito musculoso e cabelos longos. Homem ou mulher continua sendo um gostoso. Durante anos, fãs especularam sobre a possível mudança, porém, só em 2019 Araki se pronunciou. Ele alegou mudar o gênero por querer retratar um personagem com características andrógenas que superasse os padrões de belezas comuns associados a gêneros. E vamos ver como eles vão fazer essa mudança no anime. Quem conhece JoJo sabe que a série tende a mudar algumas coisas conforme avança, então talvez não cause muito estranhamento. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vão manter fiel ao material original ou já vão mudar logo na primeira aparição? E em questão dos principais vilões, e quem sabe um desses personagens que eu citei não sejam deles, sei lá, né? Vai saber, eu te sugiro assistir. Porque se você acompanha JoJo há um tempo, vai acabar se surpreendendo. E com os personagens apresentados, podemos analisar a história no trailer. Parte 3, Elementos da narrativa em Stone Ocean. O estranho pingente com um espinho mostrado no segundo 53 é um presente deixado por seu pai para ser usado em uma situação de perigo. Em 1 minuto e 37 segundos, podemos notar um elemento curioso em seu interior, o pedaço de um objeto muito familiar, a flecha capaz de despertar stands. Assim, Stone Free aparece, um stand de curto alcance que possui a capacidade de decompor 70% do corpo da Jolyne em fios e captar ondas sonoras usando linhas, possibilitando escutar conversas distantes. O stand representa a vontade de Jolyne de ser livre, e vale notar que esse é um dos stands mais normais dessa parte, porque se tem algo que a parte 6 transborda, é stands criativos. Em Stone Ocean, possuímos mais stands com habilidades abstratas do que físicas, brincando com curiosidades científicas e criando as batalhas mais insanas da série, exigindo muito mais inteligência e esperteza do que força bruta. E tomara que a Netflix não censure com um borrão preto idiota, pois teremos lutas violentas onde o sangue e as feridas vão se tornar parte da narrativa, ajudando definitivamente na solução das batalhas. JoJo é um anime com lutas e comédia, mas também possui componentes tensos que trazem um verdadeiro sentimento de terror. Um recurso muito bem utilizado pela David Productions é a mudança das cores de elementos comuns, como nuvens que assumem uma coloração artificial e o próprio cabelo da Jolyne,
que no início do trailer é azul e depois assume sua cor original. Essa pequena mudança na paleta de cores possui a função de criar maior tensão e uma mudança comportamental no espectador, servindo como um gatilho, criando um desconforto estético e o preparando para algum acontecimento mais tenso. Muitas pessoas não comentam esse recurso, mas ele está presente desde a primeira parte de JoJo, contribuindo para a adaptação e criando uma linguagem visual muito particular. Aliás, em apenas 2 minutos, podemos notar o excelente trabalho do estúdio em trazer cores vivas, mas que não tiram a violência e os elementos de terror. Stone Ocean é uma parte com uma grande diversidade de ambientes. A prisão, um local não antes explorado, os pântanos e as ruas da Flórida permitem a variação de lutas em um ambiente fechado e cheio de obstáculos para um local aberto, repleto de diferentes biomas. E a David Productions já demonstra isso ao mostrar a prisão com cores neutras, mais sombreada e paredes consistentes, e o ambiente externo com uma belíssima paisagem cheia de cores e bem ensolarada, e ainda ressalta claramente, sem nos dizer nada, qual é o ambiente que Jolene prefere estar. Parte 4. Por trás de Stone Ocean. E claro que eu não tô enaltecendo só pelo nome do estúdio, basta uma pequena pesquisa para ver que o staff é de total confiança. Toshiyuki Kato, diretor da parte 4 e do spin-off Assim Falou Rohan Kishibe, vai ser o diretor. Yasuko Kobayashi continua na composição da série. Ela trabalhou em todas as outras partes e fez um trabalho fantástico em Shingeki no Kyojin. Masanori Shino vai lidar com o design de personagens. Ele foi o responsável por essa função em Black Lagoon e no filme Hunter x Hunter: A Última Missão. Shinoshi Ishimoto, o diretor-chefe de animação da parte 5, vai ser o responsável pelo design dos stands. Ele também participou de Bleach, Cells at Work, Fire Force e Kuroko no Basket. Então, o cara é brabo. Yoshikazu Iwanami continua sendo o diretor de som, junto com Yugo Kano, responsável pelas incríveis trilhas sonoras da parte 3, 4 e 5. Esse elenco absurdo deixa claro que a adaptação de Stone Ocean está em excelentes mãos e em dezembro teremos um anime de altíssima qualidade. Parte 5. Conclusão. A adaptação de JoJo nunca decepcionou e com apenas 2 minutos e 15 segundos de trailer, eles já estão mostrando que isso não vai mudar, seja em animação, direção de arte, trilha sonora, cores e, como eu já disse, poses. Eu fico tranquilo de ter feito isso porque não é a primeira vergonha que eu passo na internet, então tô bem relaxado. Então espero que de alguma forma eu tenha te preparado, animado e hypado ainda mais pra parte 6. Se você não a leu ou nunca assistiu JoJo, também espero ter despertado seu interesse para essa obra absolutamente fantástica. Parte 6. JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. E essa aí a gente deixa para dezembro.